Luz infinita do Pai, esteja conosco por toda a eternidade. Mãe Divina, rogai por nós. Mãe Divina, rogai por nós. Mãe Divina, rogai por nós. Vamos realizar agora o Evangelho no Lar. Prepare sua água e vamos pedir a Deus, aos Espíritos protetores que estejam aqui presentes, nos auxiliando. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas e de realizar uma nova vida aquilo que nesta não pudemos fazer para o nosso adiantamento. Capítulo 4, capítulo 5, número 5. Então, temos esperança de, na outra vida, estar realizando o que falta realizar. Assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro. Como um sinal resplandecente de vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Que assim seja. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Pedimos nesse momento que os mentores do espaço, que os seres de luz que nos protegem, purifiquem esta água que vamos beber, que ela nos traga saúde e alegria de ser e de existir por toda a eternidade. Amém. Vamos beber esta água devagar, sentindo que ela vai nos curar e nos proteger. Que assim seja. Vamos preparar nossa água para realizar o Evangelho no lar. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha nos proteger, venha nos iluminar, venha nos guardar e abrir nossos caminhos. Quem muito foi dado, muito será pedido, porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites, mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Lucas capítulo 12, 47 e 48. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Que assim seja. Amém. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco. Que os mentores fluidifiquem nossa água, que é a água que cura, a água que alivia, a água que nos tira todas as dores. Que assim seja. Concentremos-nos em Deus e sintamos que Ele nos abençoa neste instante. Amém.
Vamos preparar nossa água para realizar o Evangelho no lar. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha nos proteger, venha nos iluminar, venha nos guardar e abrir nossos caminhos. Quem muito foi dado, muito será pedido, porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites, mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Lucas capítulo 12, 47, 48. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Que assim seja. Amém. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco. Que os mentores fluidifiquem nossa água, que é a água que cura. A água que alivia, a água que nos tira todas as dores. Que assim seja. Concentremos-nos em Deus e sintamos que Ele nos abençoa neste instante. Amém. Vamos preparar nossa água para realizar o Evangelho no lar. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha nos proteger, venha nos iluminar, venha nos guardar e abrir nossos caminhos. Quem muito foi dado, muito será pedido, porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites, mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Lucas capítulo 12, 47, 48. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Que assim seja. Amém. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco. Que os mentores fluidifiquem nossa água, que é a água que cura. A água que alivia, a água que nos tira todas as dores. Que assim seja. Concentremos-nos em Deus e sintamos que Ele nos abençoa neste instante. Amém. Vamos preparar nossa água para realizar o Evangelho no lar. Que a luz do Pai, do Filho,
do Divino Espírito Santo, venha nos proteger, venha nos iluminar, venha nos guardar e abrir nossos caminhos. Quem muito foi dado, muito será pedido, porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites, mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Lucas capítulo 12, 47, 48. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Que assim seja. Amém. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco. Que os mentores fluidifiquem nossa água, que é a água que cura. A água que alivia, a água que nos tira todas as dores. Que assim seja. Concentremos-nos em Deus e sintamos que Ele nos abençoa neste instante. Amém. Vamos nos concentrar em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, na Mãe Santíssima, na Virgem Maria, Mãe de todos os povos, Mãe de todas as criaturas. Vamos nos concentrar na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, apenas 2 Deus ml, Espírito tá vendo Santo. esse chazinho aqui? Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Tome Santo apenas 2 ml. venha a nós e nos proteja e nos ilumine. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos proteja, nos ilumine, nos liberte. Mãe Divina, rogai por nós. Mãe Divina, rogai por nós. Mãe Divina, rogai por nós. Concentrando-nos em Deus, em Jesus Cristo, agora vamos relaxar nosso corpo e ouvir esse texto. Convidar os pobres e os estropiados. Dizia mais ainda ao que eu tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, 12 ao 15. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos proteja, que Jesus nos liberte e que sintamos o bem, a paz, a harmonia infinita.
Que a Mãe Divina nos ilumine e nos cubra com seu manto bendito. Que a força do amor esteja em nós, nos protegendo e nos libertando para todo sempre. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água. Que ela seja abençoada e que ela nos cure. Agradecemos imensamente. Vamos beber a água devagar. Em 3 goles. Assim é, assim será, por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos, nesse instante, realizar o Evangelho no lar. Coloque sua água. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo e irmão, e Nossa Senhora. Vamos nos sentir cobertos pelo manto branco de Nossa Senhora, que nos alivia, que nos liberta, nos dá saúde e paz. 3 que vamos ler hoje, peço que vocês prestem atenção, chama-se A Virtude, de François-Nicolas Madeleine. É de Paris, de 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. A virtude é suave, é humilde. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura d'Ars era virtuoso. E assim, muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã, verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades
para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma intimidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter, e que, direi, aquele cujo valor se reduz a parecer que não é, compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita renovou nos seus raios, e que sabeis quando o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é, com essa advertência, a virtude é uma graça que desejo para todos os espíritos sinceros, mas com essa advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as luminárias, que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas, um dia, deverão redimir-se. Então, vamos pensar em ser humildes, em fazer o melhor para nossas vidas e sair de todo o processo de orgulho e ostentação. Vamos ser humildes e bondosos e que Deus nos auxilie nessa tarefa bendita. Sejamos seres com dignidade própria, com a luz se irradiando em nossas mentes e nossos corações, para que tenhamos movimentos ligados ao bem. Esse trabalho é um trabalho de amor próprio, de amor para com seres humanos, de instrução e de respeito. Pedimos que seja divulgado para sua família, para seus amigos e grupos. E agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossas águas. Vamos beber devagar, sentindo que essa água está purificada, está toda fluidificada. Pense no seu bem. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo esteja comigo, com você, com todas as nossas famílias, com todos os nossos antepassados, e que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Amém. Vamos realizar o Evangelho no lar. Procure acomodar-se, descruze pernas, braços. Vamos nos ligar a Deus, nosso Pai. Prepare sua água. Vamos pedir que o bem nos envolva. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Lucas, capítulo 12, 47 e 48. Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e
e os que vêm se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João, capítulo 9, 39 a 41. Essas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas, além de não ser suficiente difundindo o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que o leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficaram perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para ser melhor, que o admire apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Então, amanhã nós vamos continuar esse texto, que é bem interessante. Vamos falar sobre os médiuns. Então, é importante saber que devemos entender o bem que recebemos e, acima de tudo, praticá-lo. Porque é a prática do bem, da luz, do amor e da verdade que vai nos auxiliar. Então, vamos nos concentrar em Deus, nos mentores do espaço, pedir que eles fluidifiquem nossas águas e que nos recuperem em todos os sentidos e a todos da nossa família. Que assim seja, que a força do amor esteja conosco e que essa água nos purifique eternamente. Peço a vocês que divulguem nosso trabalho para seus amigos e parentes, para sua família, para seus grupos, e inscrevam-se no meu canal do YouTube, Catarina Garcia de Souza. Isso vai ser de grande ajuda para mim. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração. Vamos agora realizar o Evangelho no lar. Coloque sua água ao lado, para que depois ela seja fluidificada à medida que você se concentra. Faça o melhor que você pode. Relaxe seu corpo, superiores e inferiores.
François Nicolas Madeleine Cardial Morot, Paris, 1863. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando. Tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão, de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade de qualquer extensão que esta seja, desde a do Senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se a responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que esses puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que seja ela, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, no seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor, também perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, e se te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasse a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza a nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as decisões sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo me ensina que, se eles hoje lhe obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns
não autorizam as de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar esta posição, na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso como a uma prova a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde, e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá que te pagar mais cedo ou mais tarde. Então aí falou-se da pessoa ter responsabilidade para cumprir aquilo que veio para ela, cumprir o melhor possível, porque se não pode cumprir, não cumpre, vai sofrer as consequências, mesmo nessa vida e na outra. Então devemos assumir tudo aquilo que nos é oferecido e seguir no bem, falar o bem, pensar só o bem. Isso nos libertará. Siga, ouça esses ensinamentos mais de uma vez. Concentre-se neles para absorvê-los de uma forma bem profunda. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossas águas para que ela nos cure e nos alivie de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Concentremos enquanto nossas águas são purificadas. Que assim seja. Vamos beber a água bem devagar. Essa água nos cure, tire de nossos corpos todas as dores e todas as doenças. Que nosso sangue seja purificado, que nossas células sejam renovadas em nome de Cristo. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine para sempre. Faça seu Evangelho diariamente, se possível. Estude o Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre, através dele, teremos muitos conhecimentos. Agradecemos ao Divino Mestre a chance de poder estar realizando esses estudos e esse Evangelho. Pedimos sua colaboração, que você espalhe esses conhecimentos para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza. Namastê. Vamos realizar agora o
Evangelho no Lar. Sente-se confortavelmente, relaxe seu corpo, tire os sapatos, óculos, feche os olhos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos o fazem no céu. Então, muito bonito esse texto, porque reflete o sentido da humildade. E que se seguirmos o bem, a beleza e a verdade que Deus nos inspira, tudo dará certo. Então vamos seguir, vamos ser submissos a Deus, e assim nos tornaremos pessoas mais felizes. Desfrutaremos de todo o universo e saberemos também agradecer. É um fator bem importante. Nós já colocamos a nossa água ao lado, agora pedimos para os mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas, que nossa água tenha nelas o elemento principal para a nossa libertação, para a nossa cura, sentindo que a água é benta, que a água está abençoada. Agradecemos imensamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo, irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres espirituais, para que tenhamos a luz, a paz, a saúde e o discernimento necessário para viver nesta vida com equilíbrio e paz. Namastê. Bebamos a água bem devagar. Que a força do amor esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te abençoamos e que você e sua família e todos os seres do universo tenham a saúde necessária e alegria em seus corações. Pedimos que divulguem nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos, pois é um trabalho de amor ao próximo. E quanto maior divulgação ele tiver, será melhor para todos nós e para o universo. Fique com Deus. Namastê. Hoje vamos fazer o Evangelho no Lar. Concentremos-nos em Deus, a luz maior, em Jesus, mestre, amigo, irmão, em Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, e vamos abrir o nosso Evangelho. Inspire profundo, expire, deixe seu corpo bem relaxado. Não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acreditem em todos
confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de milagres, nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem à natureza, dando assim a explicação